sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu e ao nosso podcast Mãe de Atleta. E o nosso lema é... Hoje não posso, tem jogo do meu filho! Nós prometemos e nós cumprimos. E hoje vamos aprender com quem entende realmente do assunto. Pelo amor de Deus, Pelo até amor que de enfim, Deus, né? ele veio. É verdade, assim, e o mais importante, a gente tá trazendo alguém aqui que conhece de futebol, conhece de futsal e também tudo que a gente precisa e tudo que tá no nosso meio aqui. Então, assim, gente, vamos aproveitar. Carol, fala mais um pouquinho aí, apresenta o nosso super convidado. Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar tudo que eu lembro, senão eu vou usar minha cola, né? Além de ser ex-jogador de futsal, técnico, pai de atleta, é um cara super gente boa, família, porque pra topar falar com 3 mulheres que entendem nada de futebol, precisa ser gente boa, gente. Então vamos lá, olha só. É ex-jogador de futsal do São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Ele trabalhou 14 anos no Clube da Penha. Ele foi convidado a reformular e a fazer uma reestruturação na escolinha de futebol do Penha, e onde ele fez história. Em 2010, ele também foi convidado a assumir o futebol federado do clube. E aí, ele fez história com títulos, tanto na Série Prata, na Série Ouro, Metropolitano, Estadual. Mas ele tem aí um título que é o xodó que a gente sabe, e sofrido aí pra gente que também já brigou na mesma categoria que ele, com os nossos filhos. Foi campeão do Metropolitano na Série Ouro com o Sub-12 em 2023, em cima de nada menos do time do Sub-12 do Corinthians. Time esse que do Sub-8 ao Sub-12 perdeu apenas um jogo lá no Sub-8 contra o Juventus. Quase 4 anos invictos, perderam a final para o técnico que está aqui conosco hoje com o Clube do Penha. Terminou seu contrato no Penha, ele resolveu ir embora em julho do ano passado, 2024, para assumir um novo desafio. Foi contratado pelo São Paulo para categorias do Sub-12 e do Sub-14, onde ele iniciou aí um trabalho já com muitas vitórias, inclusive em cima do nosso time, mas isso a gente fala depois. Enquanto no profissional ele tem todos esses títulos e essa história brilhante, no pessoal tem algo incrível que é o que a gente trouxe para cá agora. Ele é pai da Mari Silva, jogadora do Flamengo. Eu acho que esse ano é Sub-18, porque pelo que eu li, Sub-17 ano passado. Mas não é só isso, gente. Ela já vestiu a nossa amarelinha pelo Sub-17 da Seleção Brasileira no Mundial do Sub-17 e também no Sul-Americano. Ou seja, tem muita história para contar. Eu já falei demais. Bruna, é um prazer te trazer aqui para o nosso podcast. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Nossa, tô emocionado. A gente tem que estudar bastante, prometo que... Não tenho nem noção como você pegou tudo isso. A gente cria os Instagrams. De coração, antes de mais nada, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E eu espero, de fato, conseguir contribuir aí com esse podcast, com esse trabalho incrível que vocês estão fazendo. Posso só falar uma coisa que eu esqueci? Gente, além de tudo que eu falei, ele também é franqueado da R9, Verdade. Que é a R9 Academic do Ronaldo Fenômeno, né? Do futebol que o Ronaldo, da escola que o Ronaldo criou. E ele também é head coach lá. Então, assim, é um cara 1001 utilidades, fala sobre tudo, é pai de atleta. Então, assim... Obrigada por ter achado um tempo pra gente aqui hoje, de verdade. Eu que agradeço, de verdade. Me tornei esse ano aqui como head coach da marca. É um desafio, assim, novo e realmente tá me impactando muito. Impactei, graças a Deus, impactando a vida de muitas pessoas. A gente gosta de saber o que as pessoas não sabem e o que a gente não acha no Instagram. Né? Então, Isso. A Gi vai falar um pouquinho aí sobre como você começou lá a sua infância, de onde veio, como que rolou. Mas antes a gente quer te dar uma lembrancinha nossa, uma caneca do nosso podcast. Muito obrigado. Porque aqui não é tão bagunçado assim. Né? Muito obrigado. Não, é uma bagunça organizada. A gente tenta. É uma bagunça organizada. Vamos começar, né, sobre o principal. Como foi a sua trajetória no futsal? Tá. Vamos lá. Sou de Itaquera.
né? Comecei mais ou menos com uns 9 anos de idade, jogando bola na rua. E aí eu já estava me destacando bastante na escola também. O que a gente chama de... Lá em Itaquera, no centro de Itaquera, chamava de Rodominas. E aí eu jogava todos os dias, mãe, quero ir jogar bola, quero ir jogar bola. E aí conheci a escolinha do Carlão, mais conhecido como Maninho. Ele tinha uma escola lá na Vila Mariana, eu com 11 para 12 anos. Minha mãe foi uma luta, mas ela pagou a escolinha. Eu lembro que eu tinha uma bolsa de, sei lá, de 70%. O Carlão, ele foi jogador do São Paulo, enfim. Então, a minha família inteira admirava muito ele. E foi um cara que me marcou muito, porque ele me ensinou uma coisa desde o começo, que era, se você realmente quer se tornar jogador de futebol, você precisa fazer seu algo a mais. Então, ele fazia eu chegar mais cedo e sair mais tarde. Então, acho que a primeira lição aí é essa. Ele fazia eu chegar mais cedo, então eu chegava com os meus amigos. Aí eu comecei a chamar um monte de amigo, né? Porque era muito longe, né? E a gente na época, pegava ônibus, aí pegava metrô, do metrô fazia baldeação, enfim. E aí fui pegando segurança, aí fiquei lá mais ou menos em torno de uns 5 anos. Vocês iam sozinhos? Sozinhos. Literalmente sozinhos. E aí eu lembro que nossa alimentação era bolacha. Nossa, bolacha, salgadinho, quando tinha dinheiro, né? E eu confesso pra vocês que a gente até... É legal lembrar disso, porque muitas vezes a gente não tinha dinheiro. E aí uma passagem acabava passando 3 na mesma passagem no metrô. Enfim, eu comecei, fiquei mais ou menos uns 5 anos lá. E quando foi que despertou mesmo, foi quando eu fui pro Elite Itaquerense. Conheci o Simão, o Tatu, e lá no Elite Itaquerense disputava o Federado. Eu não sabia o que era o Federado na época, eu tinha mais ou menos em torno de 14 anos. Comecei a jogar no Federado do Elite Itaquerense e aí eu me destaquei no Elite, mas foi muito rápido. Um japonês chamado Lauro me chamou pro Luso Brasileiro. Falou, vamos lá fazer um teste no Luso Brasileiro, que ficava na Anália Franco ali. Aí fui pro Luso, foi meu primeiro time federado. Aí eu comecei a me destacar demais, apesar que eu nem entrava. Eu comecei a me destacar onde? Na escola. Então, era o melhor da escola, o melhor da rua. Mas no time federado, eu nem entrava. Eu ficava literalmente no banco, assistindo os meninos jogarem. Né? E eu chegava em casa sempre muito chateado, muito triste, né? Porque esse técnico não me coloca, porque isso, porque aquilo. E eu lembro, esse cara chama Rato. O apelido dele era Rato. E ele ficava, nossa, você vai jogar de pivô. Porque provavelmente eu era ruim demais. E aí ele ficava fazendo eu... Aonde a bola ia, eu tinha que correr. Aonde a bola ia, eu tinha que correr. Mesmo assim, eu fazia essa escolinha do Mano, junto com o Federado. Comecei a evoluir. Aí tinha um amigo meu chamado Luizinho, que a gente começou a correr sozinho. Então, a gente saía de casa, ia pro Parque do Carmo. Não sei se vocês conhecem. Mas da minha casa até o Parque do Carmo, eram 6 quilômetros. Então, a gente ia correndo, trotando, na verdade, com uma bola debaixo do braço. E a gente começou a treinar sozinho. Começamos a se dedicar sozinho. Tudo que a gente fazia na escolinha, a gente fazia sozinho. Depois era o gol a gol, 1 contra 1. E realmente, deu mais ou menos, sei lá, uns 4, 5 meses. Já comecei a me destacar, comecei a entrar um pouco mais nos jogos, no Luso. E aí, logo na sequência, eu volto pro Elite Itaquerense. Foi meu sub-17. Isso. Aí no Sub-17 joguei no Elite Itaquerense, do Elite Itaquerense fui pro São Paulo, joguei o Infanto também no São Paulo. Aí do São Paulo, aí foi meu primeiro ano aí foi quando eu conheci o Robson. Eu ganhei uma bolsa de 100% para disputar a Danap, da Copa Danone na época. Ganhei uma bolsa de 100% no Colégio Dourado. E aí um amigo meu, o goleiro Nelsinho, fez essa proposta. Fui lá, passei no teste. E aí terminei o último ano e eu não podia me federar no primeiro ano de Sub-20. Mesmo assim, no meio do ano, acabei me federando pelo Suzano. Aí do Suzano, fui pro Tênis Clube Paulista, fui pro Sindicato dos Securitários, passei Sindicato dos Securitários, Tênis Clube Paulista, o ADEASA, e o último ano de Sub-20 eu joguei no São Paulo. Aí no São Paulo eu fui Seleção Paulista, campeão brasileiro de seleções, joguei Liga Nacional pelo São Paulo. Tive uma lesão muito séria nesse ano, mesmo assim deu 45 dias, foi o colateral medial total, foi um desafio pra mim, mas mesmo assim o São Paulo me deu todo o suporte na época. Saio do São Paulo,
acerto no primeiro ano no Corinthians. Aí acertei no Corinthians, sempre joguei e estudei, mas nesse ano do São Paulo foi o ano que eu parei de estudar. E aí fiquei um ano parado, né? E eu ganhei bolsa de 100% pela faculdade, pela Unisantana. Foi quando eu conheci o Clodoaldo. Esse cara foi mais do que um pai pra mim, me transmitiu muita confiança. Aí disputei vários campeonatos pela faculdade. Então, é o mais famoso JUBES, né? Que é os Jogos Universitários Brasileiros, onde que eu fui campeão desses jogos. E Liga Universitária, enfim. Saio de lá, vou pro Corinthians. O Corinthians faz a parceria com a própria Unisantana. Aí foi meu primeiro clube profissional. Saio do Corinthians, vou pro Palmeiras. Aí entre Corinthians e Palmeiras nasce a Mari, nasce a minha filha. Aí o meu último ano de profissional foi na Uimpro. Na AD Uimpro de Guarulhos, que também tinha uma parceria com a faculdade, e aí eu recebo a proposta para ir pro Clube Esportivo da Penha em 2010. Aí o Conrado fala, ó, como você se formou, eles estão querendo um professor lá, tem meninos, tem alunos, e aí começa a minha carreira como técnico no Clube Esportivo da Penha. Antes disso, eu já tinha, no próprio Elite Taquerense, o Simão já, por eu ser infante, enfim, eu era um cara sempre muito cabeça, muito concentrado, então o Simão pedia para eu dar aula nas escolinhas dele na parte da manhã. E aí quando eu termino os estudos, aí eu comecei na escolinha do Elite Taquerense também como técnico. Então, aí quando eu começo no Clube Esportivo da Penha, eu começo minha carreira e viro professor de educação física, começo a trabalhar no Colégio de Cultura como professor de educação física. Saí do Cultura, fui pro Colégio Monte Virgem. Fiquei 10 anos no Colégio Monte Virgem. 10 anos no Colégio Monte Virgem e 14 anos no Clube Esportivo da Penha. Ou seja, né? Tem muito mais história que não tinha no Instagram. Que tem muito mais. Tem muito mais clube, muito mais coisa. E escutando você falar assim, que você convidou seus amigos para irem, né? Você ou seus amigos tiveram apoio de alguém ou alguém assim na família que era do meio ou não? Assim, eu até conto pros meus amigos. Minha mãe falava assim, né? Minha mãe tinha que trabalhar, ela saía... Minha mãe separada do meu pai, né? Tinha que trabalhar muito, trabalhava muito. Ela falava assim pra mim, ó... eu te dou o dinheiro se você ir bem na escola. Então, você precisa ir bem na escola, eu te dou o dinheiro. E aí, meus amigos que eu convidei não tinham dinheiro, né? E aí, eu pedia, inclusive, para minha mãe ver se conseguia pagar a condução deles. E aí, a gente falava que era a firma. 5 garotos que saía do colégio, era escola, né? Escola estadual, Emília de Paiva Meira. Então, a gente saía do Emília e almoçava, às vezes... Almoçava em casa, todo mundo em casa, às vezes, né, comia besteira e ia todo mundo junto. O que eu lembro era isso, né? Tipo, aí, às vezes eu vou contar isso aqui, às vezes a gente ficava olhando o carro pra ganhar um dinheiro pra gente ir todo mundo junto treinar. Não, que legal. A gente tem que mostrar isso, porque eu acho que, assim, às vezes a pessoa, a hora que vê, né, onde você chegou, não imagina... E até para os nossos filhos que estão assistindo agora, no momento, porque, assim, hoje em dia, por mais difícil que seja, eles têm uma rede de apoio, né? Então, assim... a gente procura a melhor suplementação, a comida, tá levando de carro para lá, tá levando de carro para cá, e assim, e tem essas histórias que você vê que é a resiliência, a pessoa não desistiu, vocês mesmo com todos os desafios, vocês não desistiram e se apoiaram, né? Muito dos meus referente a isso, né? Porque aí quem vê a sua história, ou de várias pessoas que estão no nível, assim, bacana hoje, né? Aí pensa assim, nossa, de repente o Bruno tá lá em cima. Não é de repente. Nossa. Existe uma história por trás desse de repente. Não foi assim... E não é diferente no mundo de hoje, continua a mesma coisa. Só que está no anonimato. Várias histórias de crianças que, para conseguir um objetivo dentro do futebol, ele tem que ralar. E muitas das vezes não tem o que comer em casa. Sim. Mas os pais, às vezes, não têm, né, a rede de apoio que é a família. No seu caso, falou que foi bem difícil, né? Muito. Às vezes não tem como, né? A mãe tem que trabalhar, O motivo da gente era muito forte, né? Era se tornar jogador de futebol e tirar a nossa família da onde estava naquele momento, né? Então, era mais do que um prato de comida pra gente. Deixa eu te interromper. Então... Ontem nós falamos sobre isso também, a responsabilidade da criança, porque tem pais, fugindo um pouquinho do assunto, mas é pouca coisa, que tem pais que, quando o filho tá federado, tá no São Paulo, no Corinthians,
ele é o que a gente estava conversando, ele vê o que? Ele vê um cifrão na criança. E ele transmite aquela responsabilidade para a criança. Olha, você tem que jogar, você tem que virar para tirar sua família da dificuldade. Então, muitas dessa criança, ele não faz porque ela gosta do futebol, ela faz por obrigação. Sim. E tem que ser por amor. Isso. É um brincar. Isso. E aí vem o Bruno incompleto, que nós falamos ontem, né? Que ele fez uma junção. O amor ao futebol, o sonho dele ser jogador, com a necessidade Com a de tirar a possibilidade, família né? de situação mais precária. Sim, né? sim. Apesar que, assim, aí vocês comentando, vocês falando, como a gente se divertia, sabe? O percurso era maravilhoso, assim, a gente, nossa, e a gente começou a evoluir muito. Eu lembro que depois, logo com meus 18, 19 anos, eu e esse Luizinho chegava na quadra, todo mundo, ó, eles chegaram. Então a gente começou a jogar muito extra-oficial. Infelizmente o futsal era amador demais, então pagava muito pouco na época. Inclusive, eu tenho pouquíssimas fotos. Eu tenho, assim, não tem vídeos, tem pouquíssimos vídeos. Nossa, no hoje, próprio Corinthians. E hoje em dia a gente quase vai à falência, né? De tanta gravação, foto, como mudou, né? Cada Se jogo é um você, case, né? Você falando agora que não tinha nada, né? Agora cada jogo é um evento, O né? Luizinho foi no final de semana passado ver o nosso jogo e ele falou, cara, como mudou, como... diferente. Tá muito diferente. Se a gente tivesse um mínimo de apoio, mas independente disso, hoje é o que eu falei pra ele, eu uso isso como aprendizado. E é o que eu falo o nome de todos, eu fiz questão de falar todos os clubes que eu passei e eu lembro de cada técnico. E eu acredito que a minha essência vem daí. Né, dos que realmente contribuíram de forma efetiva com a minha evolução e dos que de uma você certa forma, como eu sou grato por eles, né? Eu queria citar o nome de todos aqui, mas como eu sou grato hoje, o Bruno técnico. É essa junção de todos os técnicos, a minha experiência e como, de fato, eu transmito esse meu conhecimento para os meus atletas, Caramba, entendeu? mano, é incrível, né? Fica fácil lidar com um convidado Fica, assim, né, fica. Adriana? Bem que vai fácil falar desse sobre jeito. a sua parte técnica, como que teve essa virada de chave, aí quando o cara Porque eu ia fazer essa pergunta já para ele, fala. né? Que o que motivou você hoje ser um técnico? Porque você já teve dos dois lados da moeda, você já foi jogador de futsal. Uhum. E hoje você é um técnico de futsal. E assim, foram vários tipos de abordagens diferentes, vários tipos de técnicos. E o que te influenciou a você pegar, o que você motivou, falar assim, poxa vida, eu vou ser técnico de futsal, mas porque eu aprendi isso com um técnico, eu tive uma lição com um técnico falando de tal, ou a minha aprendizagem tal, me motivou e eu vou transmitir o que eu aprendi de melhor para o próximo, né? Literalmente, eu vivi uma escola, um mestrado, um doutorado. Eu falo assim que, graças a Deus, eu realmente me aprofundei dentro do futsal e aí, assim, não teve como ter outra escolha. Não dá pra te explicar, porque o que eu sinto, né, hoje, falando de forma profunda, assim, eu quero ser pro meu atleta, pro meu aluno, o que foram de fato para mim bom, e o que foi de ruim eu excluo e, consequentemente, é o que eu falei para vocês, é aprendizado. Então, hoje eu tenho esse propósito de crescer e contribuir. Contribuir vem o meu lado solidário, de amor, sabe? Entregar tudo que eu tenho para eles. Tudo. E transformar, impactar a vida deles como ser humano. E assim, eu já vou deixar aqui uma coisa pra vocês que isso me impactou muito. Final, em 2023, contra o Corinthians. Na hora do almoço, tava eu e minha esposa sentado e recebo uma mensagem do Fernando Diniz. E ele fala assim pra mim, ó, e aí, Champs? Ele me chama de Champs. E aí, Champs? Cara, é o seguinte, final são todos os dias que você entrega o seu melhor. E essa final você já ganhou. Sim. Então vai lá e desfrute. Eu me emocionei, chorei pra caramba, falei pra ela, mano, recebi uma mensagem do Diniz agora, assim, antes da final, isso daí. Então quando eu chego, eu já chego campeão.
Sim. Então, é isso. Quando vocês falam que vocês não entendem de futebol, eu já quero deixar isso claro para vocês, porque vocês entendem muito, porque vocês entendem de vida. E eu uso o futebol e a metodologia hoje da R9 Academy, por exemplo, que a gente chama de metodologia Sim. bifenomenal, eu me identifiquei muito com a metodologia, porque a primeira coisa que a metodologia olha é pro psicossocial. Então, assim, psicossocial, depois vem a parte física, depois vem a parte técnica e, por último, a parte tática. E quando eu vi, eu falei, cara, é tudo que eu faço há anos. Foi por isso que eu falei, na hora que meu sócio me ligou, eu falei, é isso que eu quero. É isso, é impactar o maior número de vidas possíveis através do futebol, do futsal, dessa ferramenta que é poderosa, que é o esporte em si, né? Então, o que eu não tive, hoje eu entrego. O que realmente agregou, somou na minha vida, eu entrego. Muito E aí bom. eu falei pra ela, por que eu tô indo lá, né? Mas eu quero de forma profunda. Tenta imaginar. E aí ela foi falando até que chegou. Eu tô aqui pra aprender. Eu tô aqui pra aprender, porque quando você ensina o que você sabe, você aprende. Você aprende a verdade. Você aprende. Então, é isso. Todos os dias eu aprendo com os meus atletas. E aí, quando a gente é campeão, a minha postagem tá lá. O quanto eu sou grato por todas as gerações de técnicos, de atletas, de mães, de pais que passaram na minha vida e que, de fato, somaram comigo para eu atingir um resultado excepcional. E agora eu quero mais. Né? E agora isso me dá mais vontade de querer mais. Porque eu sei qual que é o caminho. Com toda a franqueza do mundo. Eu acho que você está falando tem muito a ver. Eu tenho um colega meu de profissão e ele sempre fala, né? Que a gente sempre tem reuniões, ele fala que as pessoas de maior sucesso são as pessoas mais generosas. Porque elas sempre ensinam o que elas sabem. Elas não têm medo de ensinar o que elas sabem. Não fica guardando Não segredo, ficam guardando né? segredo. Então, assim, a partir do momento que você chegou lá em cima, é uma coisa que ele fala que eu comecei a observar. E é uma verdade muito grande, porque, assim, as pessoas de maior sucesso são as pessoas mais generosas. Tem noção do quanto isso é importante pra gente que tá aqui, que é mãe de atleta, né? Para as pessoas que estão vendo a gente, assim, porque a gente já entrevistou jogador de futebol que ficou jogador de futebol e está jogador de futebol até hoje, né? E aí a gente entrevista um cara que era jogador de futsal, teve sucesso no futsal, jogou nas 3 dos 4 que a gente costuma brincar aqui, né? Tem os 4 que são os mais falados, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Jogou nos 3 dos 4 e ainda assim, hoje a gente, olhando você falar de como você fala com amor, daquilo que você realiza hoje, eu não consigo imaginar que você tenha, que quando você jogava, você tinha exatamente esse amor, porque eu consigo imaginar hoje você como técnico, assim, o ser jogador de futebol para você, na verdade, foi um caminho que você trilhou para você estar onde eu acho que hoje você deveria estar. Sim. Da maneira com que você fala, da alegria com que você demonstra, do amor com que você compartilha. Sim. Então, assim, existe um mundo além do jogar o futebol, de ser o atleta em si, porque às vezes é só o caminho que a gente percorre para chegar exatamente onde a gente queria estar, onde a gente se encontra. Perfeito. Eu tô Sensacional. muito Perfeito. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Você falou sobre esse momento super importante como técnico. Aí eu queria perguntar para você qual um momento, assim, que te marcou enquanto você estava no futsal do São Paulo. Jogando. O que me marcou, infelizmente, foi a minha lesão. O que me marcou assim, Ai, que merda. mas de forma positiva, porque é isso que eu falo para vários atletas e é uma coisa que é legal compartilhar isso com vocês. Se o atleta agora estiver me escutando, principalmente aquele atleta que se machucou, é o momento que a gente mais cresce. É o momento que a gente mais evolui como ser humano. E é isso que é a essência do esporte. Como você lida com as suas emoções dentro do jogo. Porque você muitas vezes sabe o que tem que ser feito. E, consequentemente, você acaba ficando nervoso, tenso, ansioso. E aí entra a palavra resiliência, que eu falo muito, muito. Peço para os meus atletas buscarem. Falo ontem, saí falando, né, com uma mãe, inclusive depois do treino, falando para ela sentar com o filho dela e falar para ele qual foi o momento que ela, na vida dela, passou por um momento muito difícil, muito complexo, e que ela
passou por cima daquele problema e hoje está resolvido, né? Como que ela conseguiu fazer aquilo? Pedindo ajuda? Não sei. Buscando ajuda, enfim, buscando conhecimento. E ali, aquele momento no São Paulo, eu me machuco, tava num momento muito bom, tinha feito gol contra a Ubra, foi o último jogo da Liga Nacional. E aí eu comecei a chorar absurdamente, e eu falei, meu joelho bamba, eu falei, perdi a perna, tipo, não conseguia andar. Mas foram momentos assim que eu me fortaleci muito, muito, que aí eu consegui, inclusive, já fechar com o Corinthians no ano posterior. Quando eu volto muito mais forte. O São Caetano, na época, 2 anos sem perder dentro do Idalina, era um sub-20, assim, extraordinário. Quem acompanhou, quem é 86, quem é 84, quem é 85, sabe o que eu tô falando, né? Quem é 87, 88, sabe o que eu tô falando. E aí a gente vai lá dentro do Idalina e ganha deles. Então, assim, e eu jogando muito, joguei os 2 tempos e não saí. Então, isso foi um momento que me marcou muito. O momento que eu mais cresci como ser humano, como homem. Foi o momento que eu me machuquei e pedi ajuda, fisioterapia, né? Minha mãe deixou, eu não estudava, então eu fiquei morando no próprio Morumbi, lá no alojamento, com a maioria dos meninos do campo, então eu conheci muita gente, mudou meu ambiente, eu falo muito sobre ambiente, o ambiente molda as pessoas, né? O ambiente no fundo, né? O ambiente, ele faz com que a gente cresça, com que a gente evolua, também faz com que a gente caia, né? Se torne um derrotado, e aí, e lá no Morumbi foi muito importante para mim, então esse momento me marcou muito na minha carreira. Olha, eu vou falar uma coisa que eu achei super legal. Quando a gente começa, a gente sempre fala, né? A gente sempre faz oração pedindo para que Deus abençoe, né? E aí, a hora que a gente... Com certeza, a hora que a Carol fez essa pergunta, montou esse roteiro, essa pergunta, e eu li, a gente pensou no quê? Um momento marcante. Sim, Título, imagina, vitórias, nananã. E eu tenho certeza que alguém precisava escutar isso. Porque eu tenho certeza que alguns dos meninos que estão assistindo, estão passando por isso e estão precisando escutar isso. Porque isso é uma coisa, que nem você disse, ser transparente. Porque isso faz parte do esporte de alto rendimento. E é engraçado que normalmente a gente quer falar, né, sobre o que dá certo, né? A gente quer falar sobre o que tem de bom, o que deu certo, as experiências que fizeram com que a gente, né, fosse campeão, ou fosse, dentro do seu ramo de profissão, se tornasse uma pessoa de sucesso. E aí a gente não gosta de falar, né, daquilo que fez a gente esperar, estacionar, porque você tem uma lesão, você estaciona, você fica lá parado até se recuperar. Isso seria um tema de podcast sozinho. Quanto mais cedo se começa, às vezes as lesões aparecem mais cedo. É a impressão que a gente tem, estando de mas fora. Mas é isso que está acontecendo. E as lesões é quase mais certeira, mais certo do que o já fica o convite para um próximo, a gente abordar isso. A única coisa que eu queria deixar claro aqui, pede ajuda. Pede ajuda. Se você lesionou, pede ajuda. E eu tenho certeza que quando você voltar, você vai voltar mais forte. Amém. Os obstáculos vêm, né, Bruno? Todos nós temos. E eu acredito que no mundo do futebol, muitos obstáculos é para te fortalecer. Perfeito. E não para destruição. Então, como você comentou, é na dor, é fora do que você ama, que você fala, poxa vida, eu tenho que dar o meu melhor. Porque quando eu voltar, eu tenho que voltar para eu fazer melhor do que eu fazia antes. E aí é um tempo de você virar sua chavinha e falar, não, eu tenho que melhorar dessa lesão e voltar com tudo. É isso aí. E buscar conhecimento. Depois eu vou explicar uma ferramenta para vocês. Não, pode que eu utilizo. Agora. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruno. Qual foi a sua maior dificuldade na transição de você estar na quadra como jogador e, de repente, você... se tornar técnico, né, de futsal. Não vai falar que foram os pais, pelo não amor vale de Deus. falar que foi Só os pais. ajuda. Não vale dizer. Não, muito pelo contrário. Eu até comentei isso com a Vanessa, vindo pro carro. Eu falei assim, eu não tive dificuldade, porque eu já trabalhava, venho do Elite Taquerense, já trabalhando com os meninos. Quando eu me torno, eu já falo assim, sou ex-atleta do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Aí os moleques, trava. Sim. Aí... Quando eu entro para treinar com eles, um dos meus diferenciais é isso. Eu entro na quadra com os meninos. Agora que eu parei, mas esse ano, me comprometi com os meninos do 12 e do 14 do São Paulo, que eu voltei a treinar, né? Eu tô muito focado no treino, porque eu quero voltar a entrar na quadra com eles e treinar. Porque isso faz muita diferença. Sim. Tá? É um dos meus diferenciais.
eu cuido de comportamento e a parte prática, eu acredito que não adianta você só falar. Você ensina Você fazendo. precisa praticar. Os meninos precisam ver. A teoria, para mim, é importante, muito, mas a minha vida toda foi muita prática. Eu pratiquei muito. Tudo que eu acredito na teoria de Gardner, né? Inteligências múltiplas. Então, cada um tem uma forma de aprender. Sim. Eu gosto muito de ver vídeo. Eu fico assistindo... Minha esposa tá aqui, ela sabe disso. Eu fico assistindo vídeo absurdamente, né? De treino, de jogo, de... E aí, quando eu vou transmitir o meu conhecimento para os alunos, eu vou e pratico com eles. Então, assim, não tive dificuldade, confesso para vocês. E sempre, como eu tive uma experiência muito ruim com meu pai, né? Então, meu pai, ele pegava muito no meu pé quando ele ia assistir. Nunca me acompanhou. Minha mãe e meu pai nunca me acompanharam. Sempre fui... Como eu já contei pra vocês, sempre fui muito sozinho. Quando meu pai ia me acompanhar, putz, mano, meu pai, ele assoviava, ele falava um negocinho, ou então, ele falava que eu era muito bonzinho. É que eu preciso me policiar aqui pra falar, porque meu pai era muito maloqueiro. E aí, ele tinha um jeito, e ele jogava bola, então ele tinha um jeito muito agressivo. Então, eu tive uma experiência muito ruim com ele, já no sub-20, jogando pela faculdade, inclusive, ele foi assistir um jogo, jogando contra o próprio Corinthians na época, eu jogava pela Unisantana e era Corinthians Unip, eu jogando pela Unisantana lá na federação, eu já com 19, 20 anos de idade, meu pai foi falar, eu já arregacei ele, já falei um monte pra ele, falei, você não fala dessa forma nunca mais comigo, que não sei o quê, arregacei meu pai, então essa experiência foi porque eu desrespeitei meu pai ali, xinguei. Porque você explodiu. Porque explodi. Saí da casinha. Quando ele nunca ia, quando foi... aí essa experiência foi muito ruim. Então, hoje, eu trago os pais. Esse título de 2023, eu fiz reuniões a cada 15 dias com os pais. Então, eu quero agradecer já o Massambani. Massambani é um fofo, amigo. Um beijo pra você, obrigada pelo contato. Muito obrigado, de coração. Eu e os meus contatos maravilhosos. E aí, pode perguntar pra ele, eu fazia reuniões a cada 15 dias com os pais, sabe? Então, e aí se tornou isso uma rotina. Inclusive, hoje, no São Paulo Futebol Clube, eu assumo no meio do ano passado. Sim. Tentei fazer uma reunião, não foi possível. E esse ano, a primeira coisa que eu pedi para a diretoria era uma reunião com os pais, para eu explicar o projeto São Paulo Futebol Clube, que alguns aceitaram e acabaram saindo, que eu tô pé da vida, mas eu quero deixar, por quê? Porque eu vendi o projeto São Paulo Futebol Clube. Eu não vendi o que o seu filho vai jogar todos os jogos. Sim. Eu vendi o projeto, porque eu acredito muito que para ser campeão, e aí já vou mostrar agora o caminho para vocês, para ser campeão, é isso daqui, ó. Sim. É isso daqui, ó. É a gente... quer fazer o seu filho evoluir? Quer fazer o seu filho crescer? Quer fazer o seu filho se desenvolver? É fazer com que eles fiquem juntos. É verdade. Eu fazia churrasco lá no pé, eles faziam churrasco... Não tinha... É uma parceria, né? É uma parceria. Então, tenta jogar no mesmo time de campo, tenta jogar... E lá no São Paulo, eu tenho Cotia. Então, assim, essa relação é o que eu falei. Praticamente eles treinam quase todos os dias juntos. Eu tenho 90% de Cotia tá lá treinando comigo. Os que não estão, eu vou fazer de tudo para subir. Você está tentando. Sim. Na verdade, para você é ótimo. Pra eu que sou mãe de atleta de outro time não é tanto, porque você, na verdade, assim, se você coloca para você vender uma estrutura uma filosofia, chego a dizer assim, de futebol, com futsal junto, com, né, se você abre as portas de Cotia pra galera do salão que tá em outros times, você desfalca a gente, colega. Porque nada mais, a gente começa a brincar. Isso, não, é verdade. Pra você ter noção da importância disso, por exemplo, nós viramos amigas e nos conhecemos e estamos juntos, porque nossos filhos jogam junto. Então, quanto mais você tiver todos os atletas jogando junto com você, maior é a afinidade. O que você falou, que você a cada 15 dias você tem uma reunião, tem prazer em estar com os pais dos atletas. Eu acho que hoje nós precisamos, eu falo de nós aqui, mães que estão aqui no momento, nós precisamos disso. Isso não existe para nós. Ter essa comunicação, essa parceria do técnico com os pais. Então, às vezes, a gente acha... Será que existe o técnico dos meninos? Porque a gente nem mal conhece o cara, entendeu?
Isso falta muito. E é muito importante essa parceria, eles confiar que existe um técnico que não está ali só por um jogo, para ter um título, para ter um troféu. Não, o técnico está ali para me ajudar, para ajudar o garoto. Que você a gente lida, precisa né, disso. com esse relacionamento. Ó, o que você faz É de muito bacana essa diferente parte. aí? Eu não sei se não sei se saiu, mas vamos lá. Na equipe que nós fomos campeões lá no Clube Esportivo da Penha, a cada 15 dias eu reunia os pais, fazia uma mini reunião, aonde que eu ensinava os pais como, por exemplo, torcer. Como lidar com seus filhos, como transmitir Maravilhoso. confiança para os seus Foi filhos. gravado isso? Então pra eu fazia assistir? alguns. Eu tenho algumas ferramentas que eu aprendi com o próprio Roberto, que é o V0, depois aqui no final eu posso mostrar para vocês, o abraço de 40 segundos que eu desenvolvo com a própria Mariana, não só com ela, mas aí eu reunia os pais lá a cada 15 dias, e hoje, lá no São Paulo, eu fiz todas essas ferramentas que eu utilizei, lá na minha reunião no São Paulo, no começo do ano, eu mostrei o projeto e hoje eu tenho os assessores que se eu sinto alguma coisa, eu peço para os assessores entrarem em contato com o pai, e aí pra gente resolver e Tem a contribuir. comunicação, Porque né? eu falo o seguinte, nós como técnicos, fazemos parte da formação do seu filho. É isso Sim. mesmo. Parte, tá? Porque quem forma são vocês, a igreja, a escola, Sim. o ambiente em que ele vive. E isso, vocês têm que assumir a responsabilidade como pais. Consequentemente, os seus filhos reproduzem comportamento que vocês, pais, ou quem cuidam deles, ou o ambiente que realmente entrega, eles reproduzem esse comportamento dentro de quadra. Então, eu vou, de uma certa forma, me comunicando, tentando, né? Me comunicar com os pais para realmente ensiná-los a cuidar melhor dos seus filhos. Porque eu falo assim, ó, não vem me falar que 2 vezes por semana, eu, por exemplo, no São Paulo, tô dando treino 1 vez por semana só. Às vezes, na sexta-feira, antes de clássico, antes de um jogo muito importante, eu acabo conseguindo uma quadra lá na sexta e dou um treino para eles. Mas não vem me falar que 1h30 de treino, 2 horas de treino por semana, eu vou conseguir realmente impactar o seu filho de forma transformadora. Não, Processo a longo vocês... prazo. Então, por isso que eu acredito que precisa ter essa união de pai, treinador, né? Pai, comissão técnica. Vocês precisam saber com quem seu filho tá, sem dúvida. Mas Isso você é sabe que eu fato. acho que você, então, ou a gente, né, somos muito aleatórias, que você deve, então, ser um... É 1 em 1 milhão, é Vocês uma fazem, exceção. vocês fazem isso antes de dar... Dar ruim, Dá vamos ruim, falar, dá. né? Tipo assim, não assim, deu alguma coisa ruim, você vai fazer. Não, estamos ensinando para não acontecer isso. Perfeito. Uma prevenção. Mas isso daí vai Porque ser- assim, o ano passado a gente teve também uma reunião meio obrigatória com uma psicóloga. Aham. Porque Lá no São Paulo um pai do anterior ainda, que o nosso estava no sub-12, mais novo, ele levou em um dos jogos um megafone para ficar gritando pro filho dele o que tinha que ser feito. Absurdo. É complicado. Aí acho que foi não multa, como é que se chama? Advertência. O clube foi obrigado a dar essa palestra, acha, gente? Aí você fala assim, surreal, né? Você imagina um pai lá, por quê? Porque o campo é longe, não dá pra você ficar falando, né? Aí ele levou um megafone pra gritar com o filho dele, aonde o filho dele tinha que ficar. Hoje, lá no São Paulo, já foram psicólogos, coordenadores. Cotia foi lá esses dias, deu uma palestra para os pais do futsal. Então, assim, muita coisa tá crescendo, tá evoluindo, tá começando a entender. E aí, é até legal vocês falarem, porque eu coloco o meu primeiro título no Penha, 2018, da Série Prata, foi quando eu coloco meu sócio dentro do vestiário. Ele é coach, eu fiz uma sessão de coach, me transformei como ser humano. Aí eu tava até comentando com vocês antes. Sim. Aí conheci a Vanessa, enfim, Aí minha vida começa a se transformar. E aí eu falo pra ele, Roberto, você consegue... Falei pro Gabriel, que era o goleiro na época, mano, eu quero conversar com seu pai. Coloquei ele dentro do vestiário, e aí ele desenvolveu várias ferramentas. O filho do Fernando Diniz trabalhava com a gente, o Kaique, filho do Kleber, que é lateral esquerdo, que era da seleção brasileira, trabalhava com a gente, hoje é atleta profissional do Cruzeiro. Então,
ele desenvolveu várias ferramentas ali dentro, aonde que deu o primeiro título pro Penha. Então, foi ali que, Aí, logo na sequência, agora, nesse título, a Tati, eu não posso esquecer, né? A Tatiana, mãe do Nicolas, que foi o nosso capitão. Ela é uma psicóloga. E ela, uma vez por semana, ela entrava dentro do meu vestiário e fazia a sessão de terapia com o meu grupo. Olha que legal. Então, é o que eu falei pra vocês. Eu sei qual é o caminho. Hoje tem vários clubes, eu sou suspeito pra falar, mas hoje tem vários clubes, o próprio São Paulo, eu acredito que em Cotia tem tudo. Tem nutricionista, tem psicólogo, Sim. tem o fisiologista, enfim, tem uma estrutura assim surreal. E é por isso que vem de fato atingindo resultados incríveis. Os clubes só grandes saber usar, já né? têm, Então, assim, o físico futsal, mental, né, eu junto, acredito né? que o futsal vem crescendo muito, vem evoluindo muito, Sim. né? Então, acredito que logo, logo, os clubes vão começar a entender a importância desses profissionais e criar o que a gente chama de... Aí, ó, é uma equipe multifuncional, uma equipe, esqueci. Tipo, multidisciplinar. Multidisciplinar, perfeito. Uma equipe multidisciplinar. O Bruno, Acho em que cima aí dessas, de mães e pais que tá sempre aí tirando a atenção dos filhos, né, no futsal ou no campo, porque uma coisa, você dá a sua aula ali, olha, você vai jogar em tal posição. Aí na hora do jogo, aí tem um pai, volta não sei pra onde, joga não sei onde. Aí termina o jogo e meu esposo faz isso. Era pra você jogar disso aqui. Aí o Pedro fala, pai, o professor não mandou eu jogar lá. Ele mandou jogar então. Mas você não joga lá. Pai, eu falei, Mas Deide, você não joga você lá, não né? é o técnico. Como assim? Ele, Você não joga lá? Eu falei, tá certo, filho, tem que obedecer o seu professor. E já pegando esse gancho, o que você diria aqui para nós, um conselho para nós e para os pais Dica dos de ouro. atletas, né? O que fazer, o que não fazer, já pegando esse gancho aí. Dica de ouro, vamos falar da Mari? Dicas de ouro? Vamos Vamos. falar da Mari? Quer? Vamos. Né, eu falei na abertura que a Mari subiu hoje agora 18, do Flamengo. Sub-19. 19 já? É. Sub-19 lá no Flamengo. Já jogou pela Seleção Brasileira de Vôlei. Né? O vôlei eu acho que tirando... Você fala de futebol, o segundo ali é vôlei, que é o que o pessoal mais assiste, né? É muito popular também. Muito. Como que ela escolheu? Tendo um pai que jogava futsal, que é técnico de futsal, Aham. ela foi pro vôlei porque ela quis ou porque ela nunca rolou futsal com ela não queria? Você incentivou ou por ser ex-atleta achava que era um caminho muito dolorido e tortuoso para ela Ficou com tentar medo. trilhar? Como é que foi isso? A Mariana, eu tive o privilégio de ser professor de educação física dela. Então, ela ganhava bolsa de 100% nos colégios dos quais eu trabalhava, Sim. desde pequena. Sim. Ela saía do colégio, ia comigo pro clube. Ficava o dia inteiro comigo no clube e depois ela ia pra casa. Eu levava ela da Penha até Itaquera e deixava ela com a mãe dela. E aí ela colocava na perua, a perua acabava deixando ela, geralmente quando eu não dava aula pra ela, a perua deixava ela lá no clube. Uhum. E aí depois eu tirei ela lá de Itaquera, levei ela pra Penha, do lado do colégio onde eu trabalhava. Então ela ficava o dia inteiro. Ela foi menina de colégio, assim, período integral, desde os... E eu nunca tive dó. Muito pelo contrário. Como eu sempre fiquei muito próximo, Sim. sempre eu estava muito próximo, a mãe dela tinha que estudar e trabalhar. E então a Mariana... E eu falo muito isso hoje. Tenho várias discussões com vários amigos técnicos, tudo que eu não acredito em dom e talento. Eu acredito que o nome que se dá para o talento, o nome que se dá para o dom é através de estímulos. O quanto o seu filho, o quanto a sua filha foi estimulada. Ah, mas se você estudar a história dos atletas extraordinários, estuda. Se você pegar a infância dele, a gravidez, isso desde a gravidez... Se você ir lá estudar, isso é prática, eu vejo, eu converso com os alunos e eu tô falando aqui da minha filha. Então a Mariana, ela fez todas as danças possíveis e impossíveis que tinha no colégio. Ela fez judô, fez basquete. Aí eu, modéstia à parte, eu era um bom professor de educação física. Então eu dou muito estímulo. Eu dou estímulos funcionais para as crianças, eu dou estímulo de basquete, vôlei, handebol. Então eu gosto muito de desenvolver aulas que motivem as crianças a quererem fazer, porque realmente
Depois que entrou a tecnologia, principalmente, eu tinha que dar cambalhota, tinha que rolamento pra frente, não posso nem falar cambalhota, mas eu tinha que dar rolamento pra frente, rolamento pra trás, eu tinha que plantar bananeira pra fazer com que as crianças participem da aula de educação física. E a Mariana, ela tinha que ser exemplo. Então, eu meio que fiz ela de cobaia. Então, mas foi de uma forma natural. O que acontecia? Na quadra do Clube Esportivo da Penha, do lado tem uma quadra de vôlei. Então, ela ficava ali, quem cuidava dela? Os pais. Eu dava uma bola pra ela, ela ficava brincando. E eu lembro como se fosse hoje. Com 8 para 9, ela começa nas escolinhas do Clube Esportivo da Penha. Com 9, ela pega o gosto. E aí ela começa. Enquanto eu tava dando treino, ela começa. Na parede, eu falava assim pra todos os meus atletas. E quem assistir, qualquer atleta que assistir, eles vão falar, é verdade. Por quê? Eu falava pra todos os meus atletas. Amanhã vocês vão falar que é dom. Amanhã vocês vão falar que é talento. Olha lá o que ela tá fazendo. Olha, aí ela ficava. Posso te atrapalhar um segundo? Eu Tranquilo. vi ela fazendo uma entrevista. Ela tava fazendo um vídeo, na verdade, ela tava elogiando os professores do Penha, não sei o que. Ela fala pro celular dela que foi pro seu Instagram assim, eu era muito ruim. Ela fala assim, eu jogava mal, era ruim, Péssima. mas não. Aí ela fala o nome dos professores dela que ensinavam. E ela falava assim, eu era muito ruim, e jogando na seleção no Sub-17. Sim, mas não era... E é isso que eu falo. Quem faz acontecer é o boneco. O que eu, como técnico, tenho que motivar esse boneco a fazer o algo a mais dele? Agora eu já vou começar a entregar algumas coisas. Vou entregar a primeira ferramenta. Vamos lá. Primeira coisa. Tem que estar muito claro onde que ele quer chegar. Então, esse dedo é o da clareza. Tudo bem? Aí, esse dedo aqui é o da fé. Então, vocês precisam, junto... E aí é uma coisa que aconteceu de uma forma, entre aspas, natural. Foi forçada sim, porque eu vivo isso, busco muito autoconhecimento. E aí, teve o Douglas, é um coach também, acabou desenvolvendo um trabalho com os meus alunos e ela fez parte desse trabalho. Então, ela começou a escrever o que ela queria. Então, com 8 anos de idade, eu tenho uma foto da Mariana colocando, eu vou ser jogadora da Seleção Brasileira de Voleibol. Então, ela começou a desenvolver o sonho dela, ela começou a visualizar. Então, o pensamento gera ação e a ação gera o resultado. É verdade. Ela só precisava acreditar naquilo que ela não vê. Esse dedo é o dedo da ação. Então, ela treinava muito, ela se dedicou muito, ela treinava 7, 8 horas por dia. Ela ficava o dia inteiro jogando. Comia, pai, eu só fazia assim, o que eu pagava de bar ali, de coisas que ela passava e pegava também. Era o valor da bolsa da escola. Era o valor da bolsa. Eu pagava absurdamente. Esse dedo é um dos nossos valores e princípios. Por exemplo, lealdade, honestidade, humildade, sinceridade, né? Eu falava muito pra ela, seja honesta. Seja leal. Pô, agora é a hora de você comer. Ajuda a sua amiguinha, ajuda seu amiguinho. Pede ajuda se você precisar de alguma coisa. Então, educação, né? Tipo, responsabilidade. Ela começou a tomar uma autorresponsabilidade absurda com 9 anos de idade. E esse dedo é o dedo do algo a mais. Esse dedo aqui é o dedo do detalhe, é do algo a mais. E ela sempre fazia esse algo a mais dela. Aí precisava só ter disciplina. Disciplina. Então, treino, alimentação, descanso e a busca do autoconhecimento, você atinge seu resultado. Treino, alimentação, descanso e a busca do autoconhecimento, você atinge seu resultado. E quando você une as duas mãos, aí sucesso. Ela chegou. E aí agora com 16 anos, 15 anos de idade, ela já era seleção brasileira. Então assim, depois de 5 anos, todo dia treinando absurdamente, chegou. Então, essas foram as ferramentas que a gente construiu. Eu construí dentro da minha carreira e hoje a metodologia bifenomenal vem para agregar tudo para, na verdade, eles colocaram tudo isso no certificar, né? Perfeito. E aí hoje eu tô literalmente mostrando pro Brasil e pro mundo, que esse é meu sonho, de levar pro Brasil e pro mundo, que eu já consegui ir para Espanha no final do ano, consegui ir para os Estados Unidos agora no meio do ano. Então, eu já consigo mostrar essa minha essência. Eu desenvolvi com ela uma avaliação. O que seria a avaliação? Pergunta quantos jogos eu fui dela. Se eu fui em 5, foi muito. Trabalhando do jeito que Se foi em 5, foi muito. Não, mas eu não fazia questão. Entendi. Não fazia questão. Por quê? Porque quem faz acontecer? Ela. Então, senhores pais, senhoras mães, pelo amor de Deus, para de ver jogo. Para de ver treino. Olha! Aí vocês vão falar assim, para de ver jogo, para de ver treino. Mãe, vai viver sua vida.
Pai, vai viver sua vida. Deixa o seu filho viver a vida dele. Primeira coisa. Primeira lição. Nossa, ó, tchap, na nossa cara. Segunda lição. Não, isso aí é fácil, porque eu não vejo treinos. Segunda não lição. Vejo treinos porque eu fico nervosa e não vejo jogo. Se ele vai chegar, mãe, o que eu faço? Como que eu faço? O que você... Se perguntar, devolve a pergunta pra ele. PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. De 0 a 10, filho. Como que foi sua nota emocional, comportamental? Não sabe o que é isso? Vamos estudar. Sim. Então, busca uma terapia pro seu filho. Primeiro pra você, né, pai? Primeiro pra você, mãe. Porque você ensina através do exemplo. E aí, você não vai exigir uma coisa do seu filho lá dentro da quadra, sendo que você não dá fora. Então, de 0 a 10, filho, hoje, seu comportamento na quadra, como que foi? Eu pergunto pra ela, de 0 a 10, filha, seu comportamento, seu emocional, como você tava se sentindo na quadra? Tava ansiosa, tava nervosa, tava isso, tava aquilo? E aí, tava segura? Pai, nota 7. Beleza. Nota, primeira coisa, física, filha. O quanto você tava forte na quadra, veloz, isso, aquilo. Dá uma nota, filha. 8. Técnica. O quanto você conseguiu realmente trabalhar com a bola, vamos trazer pro futsal, fazer um passe, um lançamento, uma entrada pisando, um domínio orientado. O quanto você realmente tá bem na sua parte técnica. 8. Parte tática, filha. O quanto você, vamos trazer pro futsal, quanto você fez vantagem quantitativa, qualitativa, o quanto você realmente entendeu o que seu técnico estava pedindo na parte de ataque, na parte de defesa. 0 a 10, filha. Aí ela, 6, pai. E para finalizar, eu desenvolvi uma última, só tomada de decisão no jogo. Então, que é o lado cognitivo. Dá uma nota de 0 a 10. Sempre foi assim. Quando ela me questionava, eu já perguntava as notas, ou então de vários jogos, perguntava as notas. E aí, filha? Ela já colocava, quando ela estava distante, quando estava perto era pessoalmente, agora distante. E aí ela coloca a nota. Tá bom, filha, e para chegar no 10? O que é necessário? Como que eu posso te ajudar? Ponto, pai. Ponto. Como que eu posso te ajudar? Aí ela pedindo ajuda, você ajuda. Sim. Agora, se você sabe de alguma resposta, você vai, de alguma forma, fazendo perguntas para ela chegar na resposta que você quer. Mas de todo o meu coração, vocês precisam ser pais, não técnicos. E aí foi o que eu falei pra Vanessa. Quer ser técnico? Por favor, estuda. Sim. Pode ir, faz os cursos. Muito bom. Pois é. Entendeu? Faz os cursos e aí você vira técnico. Se não, numa boa, só fica lá. E eu falo muito na Europa, né? É que agora já mudou um pouquinho. Porque eu tava lá e uma das coisas que eu mais fiz foi observar a torcida, né? E assim, torce para o time. Sim. Torce para o time. Você vai ver como que a gente vai ganhar título. E é título e é ser campeão da vida. Aí eu faço o V0, que aí eu já vou entregar aqui, porque acho que não vai dar tempo. O V0 seria você segurar na mão do seu filho e só desejar coisas boas para ele. Olhar nos olhos dele e só desejar coisas boas. Você vai chorar, provavelmente, ele vai chorar, e tá tudo certo, durante 30 segundos. Aí você vai aumentando, 40, às vezes não dá pra fazer os 30, faz 20, mas faz. E deseja só o melhor, sem falar nada. Depois, o abraço de 40 segundos, peito com peito, abraça e segura. Hoje, vou te falar, vivo vários desafios com a Mariana. Vários, não é fácil. Ela tá hoje morando no Rio de Janeiro. Exato. Ela foi com 15 pro Rio de Janeiro. Hoje ela tá lá, com 17. Então, assim, já tá no 2º ano do Rio. Difícil, dói. Nossa, eu lembro que no primeiro dia eu chorava absurdamente. Mas ela tá vivendo a vida dela e eu tô vivendo a minha. Então, eu acredito de coração que nós vamos ter uma família saudável. É isso Sim. mesmo. Ponto. Tipo assim, isso é o que eu falo muito pra Vanessa. Hoje, meu casamento, graças a Deus, a gente vem evoluindo muito. Minha relação com a minha filha tá melhorando, assim, melhorando. Eu sou suspeito pra falar, era muito boa. Hoje, graças a Deus, tá muito boa e ela tem desafios. Ela faz terapia já, se eu não me engano, há 3 anos com o Helder. Ela tem essa parceria com ele, no lado de hipnose. Então, o Helder vai mais pro lado de hipnose. Mas qualquer tipo de terapia, hoje ela acabou de fazer uma avaliação, a análise de perfil comportamental, ela fez uma análise corporal lá de perfil comportamental, enfim. E assim, é isso. Então, acho que o que eu tinha que entregar aqui em relação a ferramentas que hoje eu desenvolvi com ela e desenvolvo com os meus alunos,
É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tem muita coisa ainda. E esse que você tá falando aí, de pegar a mão, dos 40 segundos, abraço, você diz isso assim a qualquer momento ou não? Tipo, antes de um jogo, antes de um treino, qualquer hora? Eu fiz com todos os pais lá, os pais, os alunos, os atletas. Assim, é que é óbvio, é feeling. É quando você sentir que seu filho Que precisa de segurança. Entendi. Ah, legal. Entendeu? Que isso, quando você sentir, e aí vocês sabem mais do que eu. Que aí é o seu feeling, é o seu Olha, ser mãe, nós é o temos seu ser um pai. hábito em casa. Nós somos evangélicos e sempre que o Daniel e o Pedro têm jogo, fazemos em viagens, já virou hábito, ou jogo. E nós oramos em casa, todo mundo bonitinho, de mãos dadas, Top. ou quando a gente está no carro. Agradece pela vitória, agradece pela derrota Isso também. é poderoso. Que nem sempre vamos ganhar, mas temos que estar firme e com a cabeça erguida, porque na vida nem sempre são vencedores. Temos que aprender a perder também, nem sempre Na verdade, é o que a ganhamos, gente né? fala, né? Em casa a gente brinca bastante. Eu sou meio doida de torcida, porque eu encho o saco mesmo. Não dos técnicos, tá? Que fique claro, deixa eu te explicar, você não me conhece. Mas assim, eu sou aquela torcedora que as meninas falam assim, puxa o grito do time, vamos Top. torcer. E aí elas ficam isso. pedindo o tempo inteiro, aí eu pego garrafa vazia, começo a ficar batendo pra fazer barulho. E aí a outra torcida fica brava Isso é comigo, não torcer. com elas, tá? Isso é torcer. Só que aí eu grito. E aí, quando elas não estão torcendo, eu grito com elas, falo, vamos torcer, pelo amor de Top. Deus. Porque eles vão crescendo, né? Eles eram da iniciação, agora eles estão na base. Na iniciação, a galera torce A bastante. gente Começa cansa. a chegar na base, começa a ficar meio velho, sabe? Às vezes, Bruno, no futsal mesmo, no RS, a gente tava tipo 2-0 e os caras viravam. Sim. E aí os garotos olhavam pra gente e faziam assim, ó. E a gente levantava um grito de guerra, não por como o que você falou, Sim, pelo mas time. pelo time. Era assim, era muito lindo, porque através daquele barulho dava força pra eles. A gente conseguia virar o jogo. Sim. Já ganhamos várias vezes com Então, isso. assim, o que pega, na verdade, que eu acho que a gente tem que levar realmente, assim, de lição é torcer pelos nossos apenas e gritar por eles. Eu falo que às vezes eu tenho perdido menos, que minha terapia anda em dia, eu começo a brincar com as meninas, assim, tenho perdido menos problemas eu tenho tido com o juiz, porque eles tiram muito do meu juízo. Mas você acha que eles estão ali pra errar? Hã? Você acha que eles querem acho errar? que não, eles estão ali pra acertar, mas aí tem hora que dá falham. tem hora... E como você lida com a falha? Não, a gente não pode vaiar. Não, como você lida Com a com a falha. falha. Eu? Com Cadê ele? Eu lido gritando com ele. Então, e tá tudo... Não, mas eu acho que existe, assim, eu falei pras meninas ontem que, assim, existe hoje a falta de inteligência emocional na arbitragem. Também, muito. Porque eu tô ali, eu falo pra elas sempre, eu não quero saber que eles querem, eu tô ali pra torcer. Aham. Então eles têm que Se eu falou que ele é ruim, ele tem que entrar por aqui e sair por fingir que eu aqui. não tô ali, porque ele tá ali pra fazer o que ele E quando seu filho estudou pra erra? fazer. Aí eu não brigo com ele, não. Então. Juro por Deus. Não, mas de então, verdade. mas quando... Não, você não tá entendendo. Imagina assim, ó. Quando você tá no lugar da mãe do juiz. Você tá falando, Você olha quer o que me você... coloque Olha na como que posição você... de mãe de juiz? Tô Olha, ferrada. não, olha o que você... É isso que eu Sim. faço os meus atletas, os meus... não importa, as pessoas que convivem comigo, ele não quer errar. Se for com o seu filho... Vamos lá, o árbitro errou. Sim. E quando o seu filho erra, falha, imagina se tivesse alguém Ai, gente, vai ficar puto. mano, Com toda certeza. conectando sim. seu filho, falando um monte pro seu Sim, filho. sim. Então, se colocar essa Eu preciso de simpatia. mais A terapia. empatia, né? Empatia. Essa Não, mas empatia eu preciso pelo de mais outro. terapia, né? Hoje, inclusive, se você toma um cartão amarelo, você perde 5 pontos. E se você toma um vermelho, você perde 10 pontos na pontuação geral do campeonato, tá? Mesmo? Não sei se vocês sabem disso. Lógico que não, da a gente federação. não entende nada. No final ganha... Jesus. No final, a gente ganha uma pontuação. Então, vamos supor, tá? Você passou de fase na ouro, você ganha 500 pontos. Cada vitória tem uma pontuação. Vamos somar. Enfim, vai somando. E no geral, tem uma pontuação geral. Então, hoje, até qualquer cartão amarelo para arbitragem, para os alunos, para os atletas, para a comissão técnica, é tirado o ponto lá no geral. Mas hoje, o que eu tô falando, o árbitro é um ser humano. Se vocês tratarem bem a arbitragem, e eu tô falando de todo o meu coração, eu, graças a Deus, não tenho problemas com o árbitro? Tenho. Não vou falar que não. Mas o que diminuiu, assim, se eu pegasse em porcentagem, 90%, os árbitros gostam muito de mim,
Por quê? Porque eu tenho as minhas comissões técnicas. Eu venho, converso com a comissão, mas em contrapartida eu vou lá, converso com o árbitro, que não sei o quê. Então, precisa ter um relacionamento. Que aí, vocês começam a compreender um pouco mais a arbitragem. De repente, tem até árbitro que hoje, eu confesso pra você, que hoje o cara... Puta, errei, Bruno. Errei, falhei, cara. O cara fala, mano, eu falhei, errei, mano. Pô, não dá mais, já não tem mais como eu voltar atrás. Isso é ruim. Porque mas a gente falou assim que a gente vai trazer ainda um árbitro aqui. Eu vou trazer só meus amigos. Não vai ser. Ela quer escolher os árbitros. Não, Carol. Mas eu acho que falta. Do meu lado, falta um pouco de empatia com alguns mesmo, porque eu acho que na minha visão, assim, acho que erram muito. Muito. Tem uns muitos despreparados no meu pitaco. Sim. Acho mas que erram mesmo. Muito. Sim. E tem aqueles que às vezes erram, mas vira pra trás e dá aquela risada. E aí a gente brinca. E aí chega a torcida descer pra conversar. E aí eles acabam conversando e se entendendo. E é uma coisa que não tem no campo, porque no campo eles não estão vendo nada, tá todo mundo tão longe, então não tem essa dessa confusão inteira. Então eu acho. Por isso que ela gosta do futsal, viu? Mais do que do campo. Porque eu gosto que ela gosta de. Exatamente. Mas assim, isso precisa ser melhorado. Mas olha, e hoje aprendemos muito exato. hoje. Não, eu tenho mais de 2 anos já, invicta de. Não, mas você aprendeu muito hoje com o Bruno. Você tá vendo sobre a empatia? Você vai pensar agora no juiz quando... Eu vou falar pra... agora você vai ficar mais calminha, Carol. Eu vou... Um beijo pra mãe dos juízes que eu xinguei, né? Eu não gosto que as pessoas briguem. E os pais briguem e reclamem, porque a gente entende zero. Não tem o que até fazer. legal eu compartilhar ainda bem que eu tô tendo essa oportunidade de falar, porque, primeira coisa, eu entro pra ganhar, sempre. Sim. Eu quero ganhar, sempre. Eu sou vencedor. Você também tem que trazer resultado. E aí é que tá, só que eu sou um vencedor da vida. Eu sou campeão no meu dia a dia. Aí eu tava comentando, que eu tava conversando com o próprio Edu Dracena, e ele falou assim, cara, eu não quero que meu filho com 12 anos de idade seja o 10 e a faixa. Eu quero que meu filho realmente aprenda, que ele se desenvolva nas categorias de base pra com 16, 17, aí sim, meu irmão. Hoje eu tenho um grupo de 34 atletas. Eu já tô preparando o meu grupo e eu quero dar minutagem. Aí é uma palavra chamada equidade. Estudem. Eu quero literalmente dar minutagem para todos vocês iguais. Eu quero. Vai ter momento que eu não vou conseguir, porque eu quero o resultado. Eu também preciso do resultado. Sim. Pronto, acabou. Eu tô no maior clube do Brasil. Hoje é o único, eu falo muito isso, é o único tri mundial. Então eu falo assim, hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande com o resultado. Porém, eu sou ser humano. E eu tenho um coração enorme. Um coração, eu falo muito, um coração ensinável. Então, assim, por favor, senhores pais, por favor, senhoras mães. Fala olhando pra lá aí, ó. Por favor, senhores pais, por favor, senhoras mães. Não existe só o seu filho. Então, assim, respeite o processo. Sim. Respeite o processo. Isso, pra mim, acho que é fundamental. Respeitar quem tá lá do outro lado, o outro aluno, o outro atleta, porque cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase, e deixa um pouco o ego de lado. É o ego e uma das coisas que eu tô estudando muito, o orgulho. O orgulho de lado. Isso é muito complexo. É muito difícil, mas eu tenho alguns mentores como Paulo Vieira, aí eu peço para os pais estudarem, Paulo Vieira, Caio Carneiro, Joel J, Flávio Augusto, meu próprio sócio Roberto Joaquim. Então são pessoas que eu hoje busco muito conhecimento, trago, porque todo mundo, é comportamento humano. Busco o autoconhecimento, que eu tenho certeza que a gente vai ter um mundo muito melhor. E a dica e conselho para nossos pais e para quem está nos assistindo, né? Sim. Uma dica de ouro. Sim. E se cada um de nós pegar essa dica aí, uma delas, né? Sim. Com certeza, os nossos filhos serão bem-sucedidos, não só no futebol, mas em toda a área de sua vida. Perfeito. Aí é uma coisa que eu falo, viver em plenitude. Então, assim, pra gente terminar, assim, é mais difícil ser técnico ou ser pai de atleta? Ser pai, muito mais complexo, porque a responsabilidade é toda minha, né? Como técnico, tem os pais, eu divido essa responsabilidade, né? Com a comissão técnica, eu não tô com os meninos
né? Todos os dias, esse é um sonho. Eu falo muito isso, de ter uma equipe que eu consiga dar treino todos os dias para essa equipe. Mas ser pai é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, é muito prazeroso. É algo assim que... Sou suspeito para falar porque eu tenho uma relação com a Mariana, assim, extraordinária. É complexo, é difícil. É desafiador, né? É desafiador, porém, é algo assim, é o que eu falei, extraordinário. É o que me fez ser o homem que eu sou hoje. Eu acho que é isso, sabe? Porque eu tive o privilégio de estudar a minha filha, de ver ela crescer e transmitir pros seus filhos, de repente, quem sabe amanhã lá na frente eu falo que o futebol é muito pequeno, o mundo é muito pequeno. Sim. Não sei se eu não vou trabalhar com o filho de vocês, enfim. Então, é isso. Acho que ser pai é mais difícil. Mas eu não vejo difícil. Eu acho que eu preciso ainda encontrar a mais palavra. responsabilidade, eu acho, É né? assim, ser pai é ser pai. É ser pai. É ser pai. É viver uma etapa por vez, na verdade. Cada dia uma novidade. E é legal, eu preciso falar isso. Porque ela falava assim, eu falo assim às vezes pra ela, eu falo, e aí, você quer uma resposta de pai ou técnico? Legal. Eu falo muito sobre isso com ela. Você quer uma resposta de pai ou técnico? Ai, pai, vai, fala logo. Então eu vou falar, é melhor eu falar como técnico. Então eu vou pensar aqui, ó, que se você fosse a minha atleta, aí eu começo. Eita! Então, assim, é muito complexo ser pai. Ainda mais ser pai e técnico, entendeu? Agora, ser técnico hoje se tornou algo, assim, prazeroso. É algo que, pô, todo ano, assim, cada ano que passa é mais gostoso ainda. E aí, já falando, como head coach da marca, a responsabilidade agora de transmitir tudo que eu tenho de bagagem, né? E transmitir a metodologia para o Brasil. Então, assim, tá se tornando bem desafiador, mas eu tenho certeza que tem muita gente hoje na rede que são extraordinários, muitos coaches, assim, muitos coordenadores Mostra aí essa blusa top. da marca. Mostra a camisa aí. Vou mostrar onde que eu mostro, Na câmera, Mostra assim. aqui. R9 Academy. Isso. Head coach. Aí, Quando a muito pessoa bom, é chique, muito a bom, pessoa muito é bom, chique, muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Bruno, Mas é isso, eu quero... assim, Incrível prazer. estar com você. Já vamos marcar aí o que a gente precisa o que ficou faltando. Não, que a e gente olha, quer. e conversa com a Mari, que ela também vai estar intimada quando ela estiver por vamos aqui. fazer, Ela tem que vamos vir fazer aqui pai e fazer com filho, ela. Vamos fazer pai e filho, o que ela acha, Sim. como é que é o mundo do vôlei, porque uma das coisas que a gente fala no nosso podcast que é mãe de atleta. Você viu que em nenhum momento a gente fala mãe de atleta de futsal, mãe de atleta de futebol, porque a gente quer abranger as mães das crianças que jogam vôlei, que jogam basquete, as atletas olímpicas de ginástica, tem um É aberto mundo, para todos, tem um né? mundo aí gigante que a gente quer mostrar que mãe é mãe e mãe de atleta é tudo igual, na verdade. Sim. né? Mas, Passa- Mari, você está convocada Sim. e você vai ter que vir pra contar dar alguma coisa, né, que ele tenha feito de errado, É. não é possível. Tem muitas coisas. Porque com tanta bagagem, com tanta coisa que ensinou pra gente hoje, não é possível que não teve um deslize nessa vida. Mas só que eu falo o seguinte, o perdão liberta. Muito Bom também. Então, assim, obrigada, foi um prazer. Obrigada mesmo. Sim, obrigada por ter aceitado de bate-pronto o nosso convite. A gente sabe que a agenda é puxada, ela é cheia de compromissos. Pra mim, foi prazeroso, gratificante, gratidão. Nem imaginava o quanto ia ser tão bom quanto foi. De verdade, de passar um pouquinho do que eu tô vivenciando, do que eu tô aprendendo, enfim. Mas muito obrigado, é só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Muito obrigado, que vocês continuem crescendo, prosperando. E eu tenho certeza que vocês... Amém. E eu tenho certeza que vocês vão contribuir com muitas pessoas. Ai, que bom. Amém. Em Essa prol- é isso que a vai gente mais... tentar. Esse é o nosso propósito. Em prol de um mundo melhor. A gente Sim. Em vai prol de um tentar. mundo melhor. Planos a Contribuir com o gente próximo. tem de tentar Muitos. ajudar. É. né? Isso é amor. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Você finaliza, amiga, com a nossa frase. Obrigada. E também... Sempre bom estar com vocês. Sempre bom estar com vocês. Sigam também o Bruno nas redes sociais, sim. né? Bruno Showfoot. Bruno, sabe o que a gente podia falar? Por que show? Porque o Kleber alugava a quadra do Elite Taquerense e chamava todo mundo de show. porque Guerreiro, show, a gente guerreiro, show. olha e fala assim, E aí eu passei a chamar todo mundo de show, porque eu gostei muito do apelido. Ah, entendi. Aí Bruno, no show. final... Muito bom. Aí eu tenho até uma empresa também chamada Showfoot, Muito onde eu bom. levo legal. a metodologia para os Bacana. condomínios. Então, sigam o Bruno no Instagram, Bruno Bruno Show. Show.
Sigam a gente, somos Sim. novas no pedaço, mas a gente tem aí muita coisa pra falar, muita experiência pra compartilhar. Então, podcast Mãe de Atleta, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Um beijo pra Vivi, nossa amiga que hoje tá aqui no Nos nosso bastidores, bastidores, né? nos ajudando. A Vanessa, né? né? Esposa do Bruno. essa Obrigada. A Vanessa A também que tá nos Vanessa, acompanhando. um prazer, obrigada Minha por esposa é ter... maravilhosa. Ó, parabéns por ter ajudado ele aí. Ele disse, né, lá embaixo com a gente que desde que te conheceu, As coisas as coisas melhoraram começaram a muito. acontecer. Parabéns. Meninas, um prazer sempre estar com vocês. Igualmente. Obrigadão. Obrigado, Bruno. Um beijo e Gratidão. hoje eu não posso porque Tem jogo do meu filho! Sensacional. Sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, a adrenalina.